Olá, mulheres que estão na busca da sua ascensão de carreira, de chegar a uma posição executiva. É com você mesmo que eu quero conversar. Eu sou Ana Maria Sena, durante 20 anos da minha carreira, ocupei posições na diretoria, no nível de diretoria, né? Participava das decisões estratégicas, das reuniões com os grupos mais altos da empresa e por isso que eu quero te ajudar a chegar lá, né? Durante 20 anos eu ocupei pelo menos 5 posições de diretoria e em 3 dessas posições eu alcancei, eu fui promovida para a posição de diretoria, ou seja, eu estava numa posição de gerência média e consegui chegar numa posição de diretoria. Não foi fácil, é verdade. Muitas vezes a gente fica com uma percepção, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que o que eu estou fazendo vai gerar realmente o impacto na minha carreira que eu estou desejando? E é por isso, para tentar te ajudar a esclarecer algumas dúvidas, a fugir, né, do medo que muitas vezes paralisa, que eu estou aqui. Eu quero dividir, compartilhar com vocês a minha experiência como mulher que chegou já na década de 90, que nem se discutia essas grandes questões de diversidade, de inclusão que a gente tem hoje em dia. Já naquela época eu consegui chegar numa posição de diretoria sem estar numa empresa da família, né? Eu conquistei pelos meus méritos. Então eu quero compartilhar com vocês o que eu fiz, o que será que eu fiz de diferente, o que será que me ajudou a chegar na posição de diretoria já na década de 90 e ao longo da minha carreira. Hoje eu vou trazer um tema aqui que, sem dúvida nenhuma, explica muito, né, ter o sucesso na carreira ou o contrário, não ter o sucesso, não alcançar a posição que a gente deseja, que a gente almeja. Então, eu sempre busco trazer aqui temas relacionados ao que eu vivenciei, porque ao longo dessa minha carreira executiva eu ocupei posições nas diretorias de gestão de pessoas, RH, gestão de gente. Então eu tinha a oportunidade, né, nessas posições de estar escolhendo profissionais para a posição executiva que a gente tinha. Eu tive a oportunidade também de participar das avaliações, que no nosso processo eram avaliações em grupo, feita pelo grupo da diretoria para os high flyers. Então a gente aguça muito a nossa capacidade, a nossa percepção para entender quais são os profissionais que têm mais chance de ascender e os que têm menos chance. E sem dúvida nenhuma, tudo começa na cabeça. Então, os pensamentos da gente, o que a gente acha que a gente é capaz, pode definir sim o nosso sucesso e muitas vezes define o sucesso dos profissionais. Então, hoje eu vou falar disso, né? Muitas vezes do medo que a gente tem e como é difícil para a gente mudar, né? Apesar da gente ter o desejo, da gente entender que a gente vai ter sucesso, que a gente vai conseguir, que a gente é capaz, na hora a gente acaba sendo tomado pelo pensamento limitante e não consegue realizar coisas muitas vezes banais, né? Que a gente mesmo acha uma coisa banal e a gente não é capaz de realizar. Então eu vou contar aqui uma historinha que eu ouvi que eu achei sensacional. Então, era um grande consultor que ajudava pessoas a abandonarem o vício da bebida, né? Então, ele estava conversando aí com um grupo de pessoas que tinham aí algum tipo de vício, né, na bebida. Eram addicted, né, como se diz hoje em dia. Eram pessoas que realmente tinham muita dificuldade
de lidar com a bebida e acabavam aí em situações difíceis. Então ele abriu a palestra dele falando, né, que ele ia expor ali uma experiência, um experimento, ia provar o malefício do álcool para as pessoas. Então ele pegou dois vasos, dois recipientes de vidro transparente, colocou sobre a mesa e pegou uma jarra onde estava escrito álcool e uma jarra onde estava escrito água pura. Aí deixou uma de cada lado. E pegou um pequeno verme, botou o pequeno, encheu esse recipiente com água, o primeiro recipiente com água, e pegou o verme e botou no primeiro recipiente. O que aconteceu? O verme nadou e chegou lá na parede do vidro, já estava tentando escalar a parede do vidro para sair. Ele pegou novamente esse verme, colocou o álcool no outro recipiente e colocou o verme no segundo recipiente. O que aconteceu? O verme se desintegrou. Então, puf, sumiu o verme. Ele, satisfeito com o resultado da experiência dele, virou-se para a audiência e perguntou: o que vocês entenderam, né? Qual é a moral da história aqui? Lá do fundo surge uma voz dizendo que tomando álcool a gente não terá verme. E, obviamente, acabou com a apresentação daquele grande palestrante. Todo mundo riu à beça com aquela reação, né, inteligente, vamos colocar assim, diante do experimento. E é mais ou menos isso que acontece na nossa vida, né, quando a gente tem um medo muitas vezes inexplicável de alguma coisa, e a gente desenvolve um pensamento limitante, dizendo que a gente não é capaz, mostrando todos os benefícios que a gente tem, né? Como nesse caso, o benefício de beber, que a gente não vai ter verme. Então, criando aí cenários, criando as famosas desculpas para que a gente não avance, para que a gente não vá, né, encontrar o nosso sonho de verdade que está dentro da gente. A gente acaba tentando enterrar esse sonho dentro da gente mesmo. Eu vou fazer também um pequeno parênteses com relação a essa historinha, né? Porque ela serve para um monte de coisas, né, do moral da história. Então, o moral da história também pode ser que como é rico a vivência e a experiência que a gente tem quando a gente tem uma equipe diversificada, né? Quando a gente abre a oportunidade de pessoas que pensam completamente diferente poderem manifestar suas opiniões, suas ideias sobre o que está acontecendo em relação a um problema que a gente esteja vivendo, que foi o caso, né? Quando que o palestrante podia imaginar que alguém ia perceber de uma forma totalmente diferente o que tinha acontecido ali? Ou seja, que o álcool faz tão mal que desintegra um ser vivo. Então, dentro do nosso corpo, imagina o que o álcool não faz. E quando a gente tem uma equipe diversificada, é isso. Vem alguém e traz uma ideia, traz uma visão, traz uma perspectiva que a gente não tinha pensado. E aí a nossa decisão, ela é muito mais assertiva, ela é muito mais no ponto. Por quê? Porque a gente entende melhor tudo que pode acontecer, as percepções diferenciadas que podem acontecer, porque muitas vezes a gente está fazendo uma ação na nossa área que tem um impacto negativo em outro e a gente não vê. Mas a gente tendo uma equipe diversa, uma equipe em que as pessoas se relacionam com outras áreas e têm facilidade de espraiar em outras áreas, com isso a gente consegue realmente ter uma visão que a gente chama de visão helicóptero, que é tão importante para um profissional na posição executiva.
Isso foi só um parênteses para mostrar, né, por que mulheres, as empresas que têm mulheres nas posições executivas são empresas que, inclusive, conseguem melhores resultados econômicos. Por quê? Porque as mulheres lidam com os problemas, percebem os problemas de uma forma diferenciada de um grupo que é só formado por homens. Eu mesmo tive a oportunidade de participar de um grupo formado por muitos homens muito inteligentes, homens muito brilhantes, executivos realmente excepcionais, e algumas vezes a minha forma de ver era muito diferente da forma que eles estavam vendo, e na hora que eu explicitava, né, a minha forma de ver, eles levavam até, a reação era, opa, como que tá vendo uma coisa que eu não vi, por que eu não vi isso também, né? Então, realmente é muito importante que as empresas abram as posições executivas para um grupo diversificado, um grupo com características, um grupo com capacidades diferenciadas, porque isso, sem dúvida, vai promover melhores resultados, inclusive os resultados financeiros, que são os mais tangíveis, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso ponto original, que é a nossa dificuldade de lidar ali com as mudanças, né? O nosso jeito de ser, que vai aí criando pensamentos para justificar o fato da gente estar onde está e por que a gente não deve sair da onde a gente está. E, obviamente, tem diversas explicações, né? O nosso cérebro, a nossa inteligência acaba aí procurando as justificativas, como no caso do exemplo que eu comecei esse vídeo falando, que é a história aí de encontrar uma justificativa. Se a gente beber álcool não vai ter verme, o que não há nenhuma comprovação científica com relação a isso. Mas coisas assim que muitas pessoas já viveram. Por exemplo, eu, quando era jovem, a primeira vez que eu dirigi um carro sozinha, né? Eu, sem um instrutor da autoescola, peguei o carro da minha mãe e tentei cruzar, né, a difícil empreitada de chegar lá no meu curso. E, obviamente, eu tive um problema nessa primeira vez e um ônibus bateu na traseira do carro. Para mim foi muito traumático, muito difícil, e a partir daquele momento eu desisti. Então eu já tinha carteira e eu, né, achei por bem não continuar a dirigir. Existem outras pessoas, eu já conheci casos de pessoas que tinham o carro na garagem, mas nem iniciavam aí a autoescola porque tinham outras justificativas, criavam diversas justificativas para não tentar, né, avançar nesse processo duro, difícil e injusto que é aprender a dirigir, né? Que a gente tem que controlar o carro, tem que controlar o trânsito, tem que controlar todas as sinalizações aí e, obviamente, estar muito atento, muito focado no que a gente está fazendo. Aí, o que aconteceu comigo? A empresa ficava numa localização que eu conseguia me resolver rapidamente com o transporte público. Eu me resolvi ali com o transporte público, era ótimo, estava tudo certo, apesar de ser muitas vezes muito cansativo, longas filas, etc, etc, a gente acaba se adaptando, né? A gente, o nosso corpo, a nossa mente vai se adaptando mesmo a situações ruins. Aí a empresa mudou, a empresa foi para um outro local e para chegar nesse outro local, a quantidade de transporte público que eu tinha que vencer ocupava, além de ocupar uma carga horária grande do meu dia, era extremamente cansativo. Então eu passava pelo menos 1h30, nos dias bons era 1h30, nos dias ruins 2 horas e meia, aí tentando chegar no trabalho ou chegar em casa. Bom,
Eu li uma vez um livro sobre motivação que a gente muda, né? Que a gente está motivado para mudar quando a dor que a gente sente na situação que a gente está é maior do que a dor da mudança. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A dor que eu estava tendo desse transporte aí, ser tão doloroso, tão difícil, tão desconfortável, era muito maior do que a dor do medo de pegar um carro, de bater, etc, etc. Para eu vencer isso, o que eu fui fazer? Primeiro, eu fui dominar o que eu julgava mais fácil, que é o carro, né? Porque a gente tem que pegar o carro e sentir firmeza nas coisas do carro, né? Os espelhos, o volante, os pedais, na época era um carro ainda de câmbio, né? Então mudar as marchas, etc. Ou seja, dominar primeiro o carro. Na verdade, o primeiro desafio foi comprar um carro. Então, consegui comprar um carro, às duras penas, comprei um carro e comecei a ir para um lugar bastante afastado, que não tinha trânsito, e eu ficava lá rodando com o carro, sentindo firmeza. Depois de ficar pelo menos aí uns 2 meses nesse caminho aí de aprender a dominar o carro, eu comecei a andar também num local com menos trânsito, mas eu andava no carro e já me sentia mais desenvolta, até que eu tive coragem de realmente enfrentar, porque era cerca de, se não me engano, eram uns 40 quilômetros, dava mais ou menos 80 quilômetros ida e volta para o trabalho. Então, era uma longa viagem aí, tanto a ida quanto a volta. Pegava bastante trânsito, tinha bastante trânsito, então eu tinha que estar muito confiante para vencer, e graças a Deus eu venci. Eu saía de casa bem cedo para evitar o trânsito da manhã, e a volta, como o trânsito era muito intenso, então você ia ali atrás de todo mundo, eu acabei conseguindo ultrapassar esse meu medo que eu adquiri aí de dirigir. Então, é mais ou menos isso, né, que a gente percebe na nossa vida. Enquanto a gente não sente uma dor, né, no status que a gente está, é difícil a gente buscar o novo, né? A gente tem que realmente, o equilíbrio é esse, a dor de ficar tem que ser maior do que a dor de ir, né? Eu conheço pessoas também que tinham muito medo de viajar de avião, muito medo. E o medo de viajar de avião muitas vezes é muito irracional, né, gente? Porque por mais que a gente leia que é o transporte mais seguro e tal, quando a gente desenvolve o medo, no meu caso, graças a Deus, esse medo eu nunca tive, mas eu conheço pessoas que têm realmente muito receio de viajar de avião, aí a mão fica suada, palpitação, qualquer movimento oscilatório no voo, parece que o avião vai cair. Uma vez eu estava com uma amiga, ela agarrou tanto na minha mão que minha mão já estava doendo. Realmente o movimento foi muito brusco, a gente estava recostado assim e houve uma movimentação, todo mundo foi para frente. Na volta ela já agarrou minha mão e nunca mais largou, ainda bem que faltava pouco tempo para a gente chegar. Mas é isso, quem tem medo tem medo. E aí, quando é que a dor de ficar, né, de não viajar de avião é maior do que a dor de ir? Quando, por exemplo, surge uma viagem incrível que a pessoa sempre sonhou em fazer, e a pessoa tem que vencer o medo, porque ela só vai conseguir fazer o sonho de chegar onde ela quer e tal, se ela andar de avião. Mas é claro que antes, quando esse medo é realmente muito sério, muito grande, antes a pessoa já tem que estar fazendo um trabalho interno. A pessoa já tem que estar conversando com ela mesma para vencer o medo
de enfrentar, por exemplo, 12, 13, 14 horas de voo para chegar aí na viagem dos sonhos, né? Então, como é que a gente, qual é o passo inicial para a gente vencer nossos medos, né? Então, tem essa questão da motivação, dessa dor, a dor de ficar maior do que a dor de mudar, o caminho aí, né, de alcançar um sonho e de olhar o sonho e de querer muito esse sonho. Então a dor de ficar é muito maior do que a dor de ir, porque a dor de ir é chegar no sonho. Então tem uma coisa muito bacana no final, eu quero muito e essa vontade vai me fazer chegar lá. Mas a pergunta que eu faço para vocês agora, por que algumas mulheres ainda têm receio, têm medo de chegar numa posição executiva? Essa é uma verdade para você? Comenta aí para mim. Isso é verdade para você? Você também faz parte aí de um conjunto significativo de mulheres que ainda tem medo da posição executiva e aí o seu cérebro criativo encontra diversas justificativas para você não chegar lá? Qual é a sua justificativa? Por que você não quer chegar aí na posição executiva? Eu ouvi uma vez de uma profissional que ela tinha muito receio de chegar na posição executiva porque ela achava que nesse mundo muito masculino e que tinha muitos homens ainda nas posições executivas, que uma mulher ao chegar lá tivesse que berrar para ser ouvida, tivesse que mudar para ser ouvida. Pode parecer que essa é uma situação real, mas definitivamente não é, né? Eu acho que nenhuma profissional, numa posição, em qualquer posição de liderança, será ouvida porque ela está berrando. Pelo contrário, eu acho que sempre que a gente não está no nosso equilíbrio emocional, a gente está perdendo ponto, seja o sexo que for, e a gente está perdendo a nossa capacidade de liderar e de tomar decisões que levem aos resultados esperados, e com isso a gente está perdendo a nossa capacidade de influência e de gerar valor para a empresa, que é isso que faz com que os líderes ganhem mais do que os colaboradores. É a capacidade de gerar valor, a capacidade de ser admirado, respeitado, de ser uma pessoa confiante e confiável. Então, essa capacidade de liderança é que justifica, né, toda a diferenciação dentro da empresa, não só no nível de poder, mas também de remuneração. Então, pessoas têm medo, algumas mulheres dizem ter medo porque acham que vão ter que gritar para ser ouvidas. E não é o fato, e não era o fato na década de 90, quando eu pela primeira vez assumi a posição executiva, né? Sempre as pessoas serão ouvidas quando elas tiverem argumentos, posicionamentos firmes e baseados em fatos, né? Então, hoje em dia, a gente fala muito em dado, a importância dos dados, e realmente as informações, né, que são os dados trabalhados, os dados que vão me ajudar a chegar no resultado, sempre foram fundamentais, e agora que a gente, com a tecnologia, pode refinar ainda mais as informações, elas serão ainda mais relevantes para as decisões e as decisões para os resultados e para a perpetuação do negócio. Você, mulher, saiba, você não terá que mudar, você não terá que gritar para ser ouvida, e como hoje, como líder médio, você vai ter que ter argumento, você vai ter que organizar de uma forma inteligente, lógica, suas ideias, para que o outro te entenda, seja o outro homem ou mulher, porque é essa habilidade aí de comunicação, é a nossa capacidade de expressar de uma forma
inteligível às nossas ideias é que vai fazer total diferença. Então, nesse quesito, a comunicação é fundamental e, obviamente, o equilíbrio emocional, né? Mais do que nunca, os líderes têm que ter essa competência da inteligência emocional muito afiada. Outras mulheres buscam aí na questão da falta do tempo, né? Poxa, eu quero conciliar minha vida pessoal com a minha carreira e eu não vou ter tempo, né? Numa posição executiva eu não vou ter tempo para cuidar, para, por exemplo, ter filho, etc, etc. Essa é uma percepção válida, realmente, numa posição executiva, né? Nós temos muita responsabilidade pelas coisas que acontecem e a gente tem que estar aí usando diversas ferramentas para que a gente possa estar fazendo as coisas importantes. Mas a minha pergunta para você é: você tem muito tempo na posição de gerência média que você ocupa? Nessa posição aí, ou de coordenação, ou de supervisão, os seus colaboradores, os seus analistas dizem que estão com tempo de sobra, que dá para fazer tudo? Não, né? A vida real é essa. As pessoas, em qualquer posição que elas ocupam, elas reclamam muito da falta de tempo. Então, o grande ponto, né, é que o dia tem 24 horas, seja na posição operacional, na posição técnica, na posição de gestão média ou numa posição executiva. O dia vai ter 24 horas. O ponto é: o que eu faço com essas 24 horas? Como que eu posso me tornar dona desse meu tempo, administrando esse meu tempo para ter uma vida completa como eu desejo? E só tem um jeito: é se organizando. A organização é fundamental para que a gente consiga realmente fazer as coisas importantes e que tem valor para a gente. Porque em qualquer posição a gente vai reclamar da falta de tempo. Na posição executiva, por outro lado, a gente vai ter uma remuneração maior, melhor. E essa remuneração que envolve não só o dinheiro em si, mas algumas facilidades. Por exemplo, em muitas empresas, a posição executiva garante o estacionamento bem próximo do local do trabalho, no local do trabalho, e outras posições não. E esse estacionamento facilita muito, porque você não fica, não tem, é menos uma preocupação ocupando o tempo da sua cabeça, é menos tempo do ir e vir para iniciar a volta para casa ou para chegar ao trabalho. Então são facilidades, né? A vida executiva vai te dando facilidades para que você possa ter uma vida melhor. Por exemplo, a vida executiva te oferece, algumas empresas dão o benefício do check-up anual. Então, com isso, você não tem aquela preocupação de ficar marcando diversos médicos para fazer o check-up anual. Então, são benefícios, são facilidades que se adquirem, né, quando se chega a uma posição executiva, que vai tornando também a sua vida mais fácil, por um lado. Claro que os desafios são relevantíssimos, difíceis, mas tem algumas facilidades que a gente só vai adquirir ao chegar numa posição executiva. Então, com relação à vida em casa, da mesma forma. Então, quando a gente tem uma remuneração, né, um salário maior, a gente pode se dar a oportunidade de ter profissionais em casa ajudando, contribuindo aí para que você fique com a cabeça menos preocupada com os cuidados e a atenção que o seu bebezinho vai estar tendo em casa. Eu, por exemplo, tive meu filho logo após, né, a ascensão para a minha primeira posição executiva, alguns meses depois
eu engravidei, e isso, né, estar na posição executiva foi fundamental para mim, porque eu pude criar uma infraestrutura, porque realmente eu morava longe do trabalho, criar uma infraestrutura que me desse a segurança que estava tudo bem, estava tudo dentro de um mínimo aí de controle. Claro que a gente sempre tem família e tal, mas para realmente ter uma confiança de que tudo estaria bem e não afetaria, né, o dia a dia de trabalho, da mesma forma que eu tinha que me organizar no dia a dia de trabalho para que o trabalho não tivesse que ir comigo para casa à noite, nos finais de semana. Então, a posição executiva é fundamental, mas dentro da gente tem que ter uma mudança também. Uma mudança crucial, fundamental, essencial na posição executiva é saber delegar. É ter uma equipe que a gente confia, ter uma equipe que possa aí tá nos ajudando a vencer os desafios, né? Qualificada, uma equipe que funciona como equipe, que as forças, né, são sinérgicas. E o que é isso, essa força sinérgica? É que um complementa o outro e aí o todo, o resultado desse todo é maior do que a soma das partes, dos resultados individuais. É uma coisa muito bacana quando a gente consegue ter uma equipe campeã assim. Então, não adianta só, né, a gente ter mais facilidades que vão tornando a nossa vida melhor, que vai trazendo bem-estar, bem viver, bem querer, de ter mais facilidades em casa, que vai permitindo aí que você fique menos preocupada, porque sabe que tem uma infraestrutura em casa capaz de dar toda a atenção que você não pode dar porque está trabalhando naquele momento, mas também no trabalho você garantir que as coisas vão acontecer, você ser um maestro, né? Você não tem mais que ficar tocando os instrumentos para a música acontecer. Você vai funcionar realmente como um maestro que vai ter profissionais de imenso valor para os quais você vai estar delegando aí cada qual com seu instrumento para se chegar nos resultados que se almeja, né? Então, muito importante, não é porque vai para uma posição executiva que você vai ter mais do que 24 horas no dia, não vai ter. Vai continuar tendo 24 horas, mas também não vai ter menos, você vai continuar tendo 24 horas. Então, o importante são facilidades que se tem na posição executiva, que vão garantir aí um melhor desempenho aí, de menos preocupação em casa, um melhor desempenho aí de coisas importantes que a gente tem que fazer pela gente mesmo. Por exemplo, eu dei o exemplo aí da saúde, é fundamental cuidar da saúde. Algumas empresas também permitem que seus executivos pratiquem algum tipo de esporte, tenham alguma questão de academia no trabalho e tal, que isso também ajuda muito para o corpo, né, a saúde, o bem-estar e, obviamente, finalmente, a nossa mudança interna, nossa capacidade de estar aí administrando esse tempo da melhor forma possível, organizando muito bem o trabalho, coordenando muito bem as atividades, acompanhando e controlando de tal forma que as ações se efetivem e que os resultados sejam atingidos. Por fim, eu vou falar de um aspecto muito interessante, né, dessa questão da brincadeirinha do cérebro, que busca aí, justificativas para a gente não tá fazendo o que a gente precisa fazer. E uma das justificativas que eu tenho ouvido muito é que a posição executiva em si não só traz mais dificuldades, mais problemas, problemas mais complexos para serem resolvidos, mais responsabilidade, mais trabalho e que realmente não dá. E parece que teve um vídeo, eu vou assistir esse vídeo, vou comentar esse vídeo depois com vocês, mas teve um vídeo de um profissional
que chegou numa posição executiva e que disse que estava abrindo mão dessa posição executiva porque não via nenhum benefício, né, naquela posição executiva, que não valeu para nada, então que ele preferia voltar aí para uma posição mais calma. Então, o que eu acho, né? Não vi, não conheço a história, não sei de nada, mas a minha primeira percepção é bem provável que esse profissional tenha sido muito bom naquilo que ele fazia e alcançou a posição executiva pelo valor que ele agregava, soluções que ele trazia para a empresa no termo técnico, né? Mas realmente ele não devia ter algumas características, algumas competências básicas para uma posição executiva. E eu acho que nesse caso, no caso do rapaz, talvez a primeira competência mais importante aí é a resiliência. Quando a gente ocupa uma posição executiva, a nossa resiliência tem que estar muito bem desenvolvida. E o que eu estou chamando de resiliência aqui? É a capacidade de cair, de se levantar, né? De tirar o pó e ir para uma nova abordagem. Esse é o ponto. Tentar chegar a uma solução a partir de uma nova perspectiva, né? Porque a pessoa cai, sacode a poeira e o dar a volta por cima, no caso de uma posição executiva, é encontrar um novo caminho ou uma nova forma de solução para o problema que está apresentado. Então, quando a gente não tem, né, quando a gente acredita, se apaixona muito por uma possibilidade de solução que a gente vislumbrou, a gente começa a ficar muito frustrado na posição executiva. Então, os problemas vão acontecer. Na posição executiva, a gente não pode nunca se esquecer que a gente tem pares tão inteligentes ou até mais inteligentes, com muita experiência, até mais experiência do que a gente, conversando ali e trazendo novas perspectivas, trazendo um olhar diferenciado para o problema. Então, quando a gente vem muito apaixonado para a nossa solução, a gente fica muito frustrado por estar recebendo ali um retorno negativo para a ideia, com tantos obstáculos, né? Com tantas pontuações de problemas que estão sendo percebidos e que a gente, obviamente, não havia percebido, até porque estava muito apaixonado. Quando a gente fica muito apaixonado pela nossa solução, a gente só vê os benefícios, a gente não vê o que pode dar errado. Então, realmente, nesse sentido, precisa ser muito resiliente para dar conta da posição executiva. Precisa ter muita competência, né, inteligência emocional para lidar com essa frustração rápido e já estar com a mente aberta para novas perspectivas, ouvindo de fato, empatizando com o outro para entender aquele ponto de vista e usar aquele ponto de vista como a propulsor da mudança que você precisa, né? Vem como uma alavanca de mudança o ponto de vista diferenciado. Para isso você precisa empatizar, que é realmente entender o que o outro está falando, o ponto de vista do outro, para que quando você vem apresentar uma nova solução, ela já fale para o outro, né? Dentro do que ele espera, das percepções que ele tem. Vamos pensar aqui em outras situações muito relevantes aí para essa questão dessa resiliência. Então vem a resiliência, vem o equilíbrio emocional no sentido aí da empatia, vem o equilíbrio emocional também para receber essas coisas negativas, esses posicionamentos duros, muitas vezes duros,
que vão exigir a nossa transformação e a gente manter aqui a nossa integridade. E eu não estou falando aqui que a gente por dentro não vai estar, chorando por dentro, mas a gente precisa manter, a nossa integridade, manter a nossa capacidade de ouvir, porque quando a gente fica muito destruído emocionalmente, a gente não consegue ouvir mais nada, a gente não consegue, receber nada de positivo, a gente fica só no mundo do negativo e isso é muito ruim. Então, realmente, a gente não pensa, o quanto que a resiliência, ser resiliente é importante numa posição executiva, mas é crucial, porque a todo momento você vai estar defendendo ideias e encontrando oposições, não opositores, mas oposições racionais, oposições ricas em argumentos contrários. Por isso, que a gente também precisa da tal da inteligência emocional de novo, para estar conversando com as pessoas muitas vezes antes, para entender, para ampliar o conceito e a gente poder fazer, no momento da apresentação, uma exposição que já explique ou já dê uma satisfação para todas as oposições que pudessem emergir, ou seja, para que a gente se posicione de uma forma muito mais vencedora do nosso ponto de vista, Então, realmente, quando a gente chega na posição executiva, resiliência é fundamental e para que a gente se torne essa pessoa resiliente, esse profissional resiliente, a inteligência emocional em todos os aspectos, Desde da comunicação em si, a empatia, a nossa capacidade de expor as ideias, a nossa capacidade de levar aí esse encontrão no peito aí, essa oposição no peito, a gente respirar e se manter íntegro e encontrar uma nova solução, e fechar com o grupo. Então eu vou buscar uma nova solução para a próxima reunião, eu vou trazer com todas essas novas perspectivas, considerando todas as novas perspectivas apresentadas e vou trazer uma solução mais abrangente, mais inteligente para o problema. Porque esse é um grande aprendizado que a gente tem na vida também, que eu quero compartilhar com você, que é a dificuldade, muitas vezes, da gente assumir que a gente pode estar errado, Eu participei de um treinamento maravilhoso, chamado 3 dias e meio, que a gente fica de imersão 3 dias e meio, e nesse treinamento, para mim, um dos maiores aprendizados, tive muitos, mas um dos maiores aprendizados é que a gente pode estar errado, eu posso estar errado e o outro está certo. E eu só vou descobrir isso ouvindo muito bem o outro. E o quanto que é libertador o eu posso estar errado. Porque quando a gente não aceita que pode estar errado, a gente se fecha. E a gente acaba adotando uma atitude, de quando se fecha, que muitas vezes pode passar ou arrogância ou infantilidade ou ambas as coisas para a nossa audiência e para as pessoas que estão na nossa frente. E em nenhum caso a gente sai bem, a gente sempre sai mal numa situação em que a gente é percebido dessa forma. Por isso, o eu posso estar errado é a forma da gente estar aberto para ouvir os pontos de vista do outro, ouvir de verdade, ouvir todos os argumentos e aí poder estar explicando, poder estar se posicionando de uma forma coerente e de uma forma racional mesmo, com bons argumentos, capazes de levar o outro a um entendimento maior do seu ponto de vista e com isso chegar aí a uma solução que seja bom para ambos os lados. Como vocês viram, a gente partiu de uma das competências que são essenciais para um cargo de liderança e numa posição executiva mais ainda, que é a resiliência, que é a capacidade aí de
cair, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, usando basicamente a inteligência emocional. Por fim, um outro ponto, né, que pode justificar não querer uma posição executiva é não saber o que quer. Tá? Então, como eu não sei se eu quero, não sei se vai ser bom, não sei se vai ser ruim, eu vou ficando aqui também eu fico mais seguro, fico mais tranquilo, afinal essa é uma posição que eu já domino, eu sou o cara, então ninguém vai querer me tirar daqui. Bom, mais do que nunca a gente escuta sobre demissões, a gente escuta que empresas grandes aí estão demitindo 8 mil, 20 mil pessoas no mundo, e eu estou falando de grandes corporações, né? O Google, a Apple, a não sei o que, cada hora é uma que vem uma notícia aí incrível de demissões que provavelmente ou foram admissões erradas, que não deveriam ter existido, e fracassos, né, em termos de sonhos que não foram alcançados, do que por não entregas dessas pessoas, né? Há muitos anos atrás, as empresas eram muito mais criteriosas no processo aí de crescimento, de contratação e tal, então, com isso, as demissões eram também muito menos avassaladoras como são agora. Só que naquela época, realmente, as pessoas que eram demitidas porque ou estavam, no momento, pouco qualificadas para as atribuições, ou porque estavam entregando pouco, ou seja, tinha uma justificativa no profissional. Hoje, como o volume é tão grande, não é a justificativa no profissional, não é o profissional que não entregou, muitas vezes o profissional estava entregando, mas eles resolvem descontinuar um trabalho, não mais ter aquela empresa do grupo mais. Então, com isso, o profissional que era muito bom, que entregava, que dava resultado, acaba sem ter aí a empresa, né? O que acabou foi a empresa, não foi o trabalho do profissional. Então, entendendo isso, o que eu quero trazer é: ninguém está seguro hoje em dia, né? Então, estar numa empresa, entregar resultados, ser uma profissional competente, ser uma líder reconhecida e tal, não é suficiente para que você se mantenha no emprego. Então, tem que ter potencial para crescer e para realizar muito mais do que você está realizando hoje. Para a empresa, né, nesse difícil momento de escolha das pessoas que vão e das pessoas que vão ficar, quem vai por quê, quem fica por quê. Então, um dos motivos da empresa manter um profissional é o grande potencial que ele tem de assumir novos desafios, de fazer entregas nos novos desafios. Para que a gente esteja preparado para novos desafios, a gente tem que estar focada no crescimento, focada no aprendizado, focada no desenvolvimento pessoal. E isso nos ajuda muito a gente estar querendo avançar na carreira, né? Não aceitando a posição que a gente tem como uma posição final, uma posição em que a gente já está nadando de braçada. Então, o ideal é a gente querer um desafio maior, a gente está olhando ali para desenvolvimento de novas competências, novos conhecimentos, se abrindo, né, horizontalmente também, né, para cima e também para o lado em termos de estar adquirindo novos conhecimentos ou desenvolvendo conhecimentos que a gente já possua. Então, muitas vezes, né, como eu contei no início do vídeo, que eu, em 3 oportunidades, eu ascendi a uma posição executiva, sem dúvida nenhuma, era porque uma das competências que eu apresentava era
essa visão e esse conhecimento diferenciado que eu tinha, não só, né, no que eu fazia, mas no que eu podia fazer, o potencial que eu tinha para assumir desafios diferenciados que outras pessoas na organização não conseguiriam assumir ou não assumiriam com a mesma desenvoltura que eu. Então, eu acho que se você tá aí parada, porque tá com medo, porque acha que a posição executiva não vai permitir que você tenha a vida que você quer, no que tange a maternidade, etc., uma vida pessoal, ou porque os desafios vão ser muito grandes, você não vai ter tempo suficiente para viver lá a sua vida, ou porque os desafios são muito grandes e não vai ser legal, você não quer. O que eu te digo é: prepare-se para sempre estar se desenvolvendo, sempre estar visando o maior, porque é assim que a gente consegue se manter na posição atual, se desenvolvendo para mais. Sempre sendo percebida como um grande potencial na empresa. Por fim, eu vou falar de uma outra situação que eu já vi algumas pessoas falando, que não quero crescer, não quero ser executivo, porque para ter dor de cabeça, vou ter dor de cabeça com o meu negócio próprio, eu vou empreender. Acho muito bacana, acho louvável as pessoas quererem empreender. Mas as pessoas têm que querer empreender pelo motivo certo. E o motivo certo é que você tem esse desejo dentro de você de empreender. Porque empreender vai exigir que você desenvolva todas essas competências que você precisa desenvolver para ser um executivo, todas. Você não deixa de ter que desenvolver nenhuma delas quando se torna empreendedora. Você vai ter que desenvolver todas. Mas você ainda vai ter que desenvolver algumas competências como empreendedora, além dessas competências como executivo. Então, assumir, eu quero empreender, vai demandar de você muito mais energia do que a energia necessária para se tornar executivo. Vai te dar muito mais trabalho, vai demandar muito mais horas de estudo, de observação, de aprendizagem, de vivência. E eu vou te dizer mais, chegar a uma posição executiva vai te qualificar muito para que você possa empreender com mais sucesso. Então, eu quero terminar o vídeo de hoje falando que a gente pode sim vencer os nossos medos, mudar, assumir, né, os nossos desejos pelo crescimento, se a gente abrir a nossa cabeça para uma nova perspectiva, porque tudo começa na nossa cabeça. Pensamentos definem sentimentos, que definem as ações que vão definir os nossos resultados. Então, qual o resultado que você está obtendo? E aí vamos primeiro lá para o pensamento. Qual é o pensamento que você está tendo? Eu espero ter te mostrado pensamentos alternativos para esse pensamento que você tinha, que estava limitando a sua carreira. Pensa diferente, porque você será capaz de desenvolver sentimentos poderosos que vão gerar aí ações muito mais assertivas, ações de muito mais resultado do que ficar onde você está com esse pensamento limitante. Acredite em você e pé na tábua, que a posição executiva é para quem tem coragem de fazer acontecer e, obviamente, vontade de aprender, se desenvolver para ajudar a empresa nos seus resultados. Até o próximo!